Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Temos connosco hoje mais um convidado especial, Nelson. Defesa de direito de grande qualidade, fiável, discreto. Parecia que, de facto, ninguém dava por ele em campo, mas ele estava lá. Foi campeão do mundo em 1991, sub-20, passou pelo Sporting, fez parte também de um dos marcos mais importantes do futebol português. Estamos a falar do Penta do Futebol Clube do Porto, e praticamente isso, não é? Deveria só chegar, mas não. Para se juntar a tudo isto, passou também e jogou, neste caso, passou no Aston Villa e jogou na Premier League. De facto, incrível, fantástico mesmo, Nelson. Nelson, bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite. É um gosto enorme ter-te aqui hoje na nossa companhia. Olá, muito boa noite. É um prazer também poder escalpelizar um bocadinho o que foi o meu trajeto de vida, não é? Porque é algo que suscita sempre muita curiosidade junto dos espectadores. E pronto, estou preparado para as perguntas que me possam fazer, obviamente. Mas é isso. Vamos lá, Nelson, é mesmo isso. Pá. Vamos lá. Bem, Nelson, para dar aqui o pontapé de saída, uma pergunta sem pensares muito e uma resposta rápida. O que é que o futebol te ensinou e o que é que aprendeste com o futebol? Primeiro que tudo, o futebol é uma escola de virtudes também. Às vezes pensa-se que não, atendendo muitas vezes às circunstâncias que nós vivemos hoje em dia e à dinâmica que o futebol tem tido e a evolução que tem tido. Muitas das vezes até eu acho que em sentido negativo, mas o futebol é uma escola de virtudes. E isso, só quem vive por dentro é que consegue, de facto, aquilatar da importância que, de facto, que transmitem. O próprio desporto em si transmite e corporiza essas mesmas virtudes, ensinando-nos valores que, às vezes, se calhar, muitas das vezes, nós nem em casa os temos, não é? Uhum. Boa, excelente. Nelson, Campeonato do Mundo Sub-20 em Portugal. Recorda, diz-te alguma coisa? Final do Estádio da Luz, completamente cheio, 120 mil pessoas, percurso incrível de Portugal, final contra o Brasil, do Roberto Carlos, do Elber. Como é que foi a sensação, primeiro, de estares presente, ser um dos selecionados? Como é que foi esse percurso da geração de ouro do futebol português? E o que é que achas que foi a grande chave para, de facto, alcançar esse sucesso? Para mim, e pessoalmente, foi o marco mais importante na minha vida, na minha carreira. Independentemente do trajeto que eu tive depois a posterior, foi o marco mais importante, porque foi aquele que permitiu-me catapultar para a mais alta esfera do futebol nacional, até mesmo internacional. Mais a mais, representando a seleção nacional, que é aquilo que qualquer jogador, qualquer jovem, seja que idade for, e depois a posterior, a nível sénior, o marco mais importante nas nossas carreiras é representar a seleção nacional. E poder fazê-lo em casa, numa competição de uma importância tão grande como era o Campeonato do Mundo Sub-20, o país parou, pura e simplesmente, nesse dia, e durante esse mês, foi quanto durou o Campeonato do Mundo. E depois também dizer o quê? A vitória, no fundo, veio coroar todo um trabalho que já tinha sido efetuado pelo professor Carlos Queiroz 4 anos antes. E estou a dizer isto 4 anos antes porquê? Porque o professor Carlos Queiroz, há 2 anos antes, em 89, foram campeões na Arábia Saudita, mas o professor Carlos Queiroz pegou na equipa anterior, ainda penso que 1 ou 2 anos anteriores, por volta de 87, 88. Portanto, isto foram 4 anos de trabalho para o professor Carlos Queiroz. Para nós não, foi menos, mas para o professor Carlos Queiroz foi bastante mais. E isto para dizer o quê? Tinham um conjunto de jogadores que de facto por si só já valiam muito, mas depois todos em conjunto foram muito mais fortes. E isso permitiu de facto que nós pudéssemos conquistar um título nacional, revalidando o título e no fundo também dando uma sapatada de luva branca aos dirigentes do futebol nacional que de uma vez por todas passaram a apostar na juventude, não é? E nós no fundo fomos nós que abrimos essa porta para a aposta na juventude. Como é que foi te sentires quando surgiu o teu nome? Isto é, quando soubeste que estavas convocado para poder estar presente? Evidentemente que foi uma enorme alegria.
antecipadamente, obviamente, comunicaram à estrutura dos Salgueiros que iriam contar comigo. Obviamente foi uma alegria para todos, não é? O Salgueiros, os dirigentes, a equipa técnica, que na altura era o Mr. Filipovic, ficaram radiantes. Pela primeira vez, um atleta dos Salgueiros iria representar uma competição a mais alto nível. E, de facto, foi um marco, foi como eu disse, para mim foi o mais importante na minha carreira. Muito bem. Nelson, a propósito da experiência e da passagem pelo Campeonato do Mundo Sub-20, aliás, como tu bem disseste, catapultou-te para uma carreira de sucesso a nível sénior. Tu és natural do Porto, foste formado no Futebol Clube do Porto, acabas a formação e fazes a transição para o futebol sénior no Salgueiros, e depois é no Salgueiros que o Sporting te vem buscar para 5 épocas absolutamente fantásticas ao serviço do Sporting Clube Portugal. Queres-me falar dessa passagem pela formação do Porto, a transição para os Salgueiros e depois a chamada do Sporting? Como é que tudo isso surgiu? Uma carreira. Porquê? Porque nós, pronto, eu e o meu irmão começamos, nós somos irmãos gêmeos, o meu irmão Albertino. Começamos a nossa carreira desportiva oficial nos infantis do Futebol Clube do Porto e estivemos no Futebol Clube do Porto até aos iniciados. Depois, nos iniciados, fomos dispensados em simultâneo e eu, entretanto, porque no meu último ano, só vou fazer só um parênteses, eu fiz toda a minha formação e eu era ponta de lança, era avançado, não era defesa de direito. O meu irmão, sim, esse sempre foi de defesa de direito, sempre toda a vida, desde que começou nos infantis até acabar a carreira profissional, também nos séniores, e eu sempre fui avançado, era goleador nato mesmo. E eu, nos iniciados, nós íamos jogar a final contra o Benfica, e eu 2 semanas antes, no jogo contra o Feirense, em casa, no estado do Maia, eu a fazer um pontapé de bicicleta dentro da gandária, partiu o cubo de o braço. E pronto, e fui afastado, obviamente, dos jogos seguintes, que foi contra o Varzim, que foi um jogo extremamente difícil, um jogo decisivo. Ou íamos nós ou o Varzim à final, e depois a tal final em Coimbra contra o Benfica, que era a equipa do Braçário e do Rui Costa. Nessa altura já jogavam o Braçário e o Rui Costa. Vencemos esse jogo na marcação de grandes penalidades. Depois, eu começo a carreira de juvenis, no primeiro ano de juvenis, no Futebol Clube do Porto, na mesma, só que o treinador, na altura, disse que, como eu tinha estado parado 2 meses e meio, não sabia se havia contar comigo, entretanto, tinham contratado 17 ou 18 jogadores para a equipa de juvenis, porque havia sempre 2 equipas, A e B, e que o ideal era melhor, se calhar, eu dispensarem para eu poder rodar. Diziam eles que era para emprestar, mas eu, isso emprestar não fazia sentido nenhum. E então eu fui treinar o meu irmão, entretanto, quando saiu, fui logo para os Salgueiros, e os responsáveis dos Salgueiros quiseram que eu fosse para lá também. E eu, entretanto, depois que tirei o gesso, depois dos 2 meses e meio, fui fazer um treino à equipe, com a equipa do meu irmão, lá no Salgueiros, e fiquei de tal forma envergonhado, porque as coisas não me correram nada bem no treino, disse que não ia mais. Eles insistiram comigo, não, mas anda, nós sabemos e tal. Não. O que é que acontece? Nesse ano, o Rio Tinto, de onde eu vivi sempre, não é? Cresci, abria nesse ano a equipa de juvenis, e quem eram a equipa? Eram os meus amigos de infância, todos das redondezas, claro, eram todos a puxarem para ir lá jogar. E fui, pronto, decidi ir para lá, e de facto correu muitíssimo bem, em termos pessoais e em termos coletivos também correu muito bem, apesar de que, vejam só, eu vim de um clube extremamente profissional, como era o caso do Futebol Clube do Porto, da sua formação, para um clube do regional, que aquilo era pura e simplesmente do mais puro amador que existe, não é? Não havia, como é que eu vou dizer, as pessoas faziam o trabalho de uma forma, como é que eu vou dizer, como se fosse um grupo de amigos, pronto, por assim dizer. E foi família. Foi um baque muito grande em termos desportivos, porque descer do 80 para o 8,
Mas pronto, o ano correu muitíssimo bem e eu, antes de acabar a época, os indivíduos salgueiros andavam sempre atrás de mim e pronto, e lá acedi e assinei, antes da época ter acabado mesmo, assinei pelos Salgueiros e fiz 3 anos de formação, um ano de juvenil, o segundo ano de juvenil e 2 anos de júnior. Sendo que o primeiro ano de júnior, o Salgueiros assinou o contrato comigo profissional, no primeiro ano de júnior. Uma prova de confiança no... Exatamente, uma prova de confiança no teu talento e no teu desempenho. Sem dúvida, sem dúvida. E avançado, não era defesa direita, atenção. Ainda como avançado, exatamente. Sempre como avançado. E eu fiz o meu trajeto depois, no meu segundo ano de júnior, e eu treinava sempre com a equipa principal do Salgueiros, e só ao domingo aqui ia jogar pelos júniores. Depois, nesse ano, o Salgueiros estava na segunda divisão, nos séniores, e eu fiz a fase de apuramento de campeão, e sagrei-me campeão, ainda sendo júnior, sagrei-me campeão nacional da segunda divisão, pelos Salgueiros. Fantástico. Antigamente havia 3 séries. A série Norte, a série Centro e a série Sul. Centro e Sul, lembro perfeitamente. Pronto, e os Salgueiros, nós fomos, não sei porquê, mas fomos competir na Zona Centro. E estivemos até a última jornada com o Espinho. Ganhámos ao Espinho em casa do Espinho, porque era o jogo decisivo, ou nós ou eles. Nós vencemos o jogo, subimos de divisão e depois fomos fazer essa pool de apuramento de campeão. E pronto, foi fantástico. No ano seguinte, primeiro ano de sénior, começa a temporada no Salgueiros. O Filipovic, no primeiro treino da semana, de conjunto, escalonou a equipa titular e depois, na equipa suplente, para jogar contra a equipa titular, escalonou também a equipa e sobrava uma posição e um jogador, que era eu. E sobrava a posição de defesa direito. E o Filipovic disse-me: Nelson, não, olha, se não te importas, vais só fazer a defesa direito, pronto, não há mais ninguém. Está bem, mister, não há problema nenhum. E desenrasco. E por lá ficaste. O que é certo é que 15 dias depois, eu nunca joguei defesa direito, 15 dias depois, era titular frente ao Boa Vista. A apresentação do Estado começa contra o Boa Vista. Perdemos essa apresentação 13-2, mas eu ao intervalo estávamos a ganhar 1-0 e tinha sido eu a marcar o golo, a defesa direito. Como defesa direito. Defesa direito. Nunca mais, até acabar a minha carreira profissional, nunca mais saí de defesa direito. Muito bem. Entretanto, depois desse ano, do primeiro ano de séniores, foi um ano fantástico, correu muitíssimo bem. Foi melhor a classificação de sempre da história dos Salgueiros. E claro, pronto, com naturalidade, surgiram as chamadas à seleção e a convocatória depois culminou com a convocatória para o Campeonato do Mundo. E assim é que foi esse trajeto, esse percurso que eu fiz até o Campeonato do Mundo 91. Muito bem. 91. Fantástico. Como é que surge o Sporting Clube Portugal? O Sporting surgiu porque a ideia do presidente Sousa Sintra era de reunir o conjunto de jogadores base das seleções, quer de 89, quer de 91. E conseguiu, pronto, formar ali um leque muito, muito bom, dos quais eu fui também uma das pretensões da equipa do Sporting. E eu fiquei, obviamente, duplamente feliz, porque eu depois já, como é que eu vou dizer, era eu que fazia um bocadinho de pressão junto dos dirigentes dos Salgueiros para me deixarem-se ir para o Sporting, porque eu, sendo de uma família de sportingistas, claro está que aquilo mexeu comigo, não é? Claro que sim. Nelson, isso vai muito ao encontro do que Sousa Sintra acaba por ir planeando para o Sporting Clube Portugal. A contratação de Carlos Queiroz com o despedimento de Bobby Robson vem tudo muito no seguimento dessa ideia de criar uma espinha dorsal da seleção portuguesa e de criar uma equipa base com jogadores internacionais, vem muito ao encontro disso. Sim, no fundo foi aquilo que o Mr. Bobby Robson, eu estou em crer que nós tínhamos ganho o campeonato se ele não despede o Mr. Bobby Robson. Aliás, acho que toda a gente tem essa noção. Acho que toda a gente fica sim. E o presidente, inclusive, já o admitiu, que pronto,
Foi um erro da parte dele, na altura, ter tomado essa decisão, mas tomou, pronto, é assim, a vida é mesmo assim, não é? E claro está que, substituindo o Mr. Bobby Robson, não havia pessoa melhor do que o professor Carlos Queiroz para poder enquadrar dentro do projeto, porque conhecia como ninguém todos os jogadores que compunham a equipa de Sporting, na sua esmagadora maioria. E, portanto, seria fácil para ele poder fazer um bom trabalho. Pena foi que, pronto, no período em que lá estivemos, ele não pudesse ter vencido o campeonato, porque foi, sem dúvida nenhuma, hoje olho para trás e foi, como é que eu vou dizer, a minha pedra no sapato, não é? É não ter conseguido ganhar o título pelo Sporting. E tivemos 2 anos seguidos muito perto de o conseguir. Mas já se antecipou o Nelson. Isso vai ao encontro, desculpa Gonçalo, isso vai ao encontro daquilo que eu iria perguntar. Nelson, como é que é possível, entre 92 e 96, estamos a falar de, provavelmente, das melhores equipas do Sporting Clube Portugal durante o primeiro jejum de 18 anos sem conquistar o título? Exatamente. Como é que é possível, em planteios onde integram, Nelson, começando por ti, Paulo Sousa, Figo, Balakov, Juskoviak, Jorge Cadete, etc. Jordanov, Balakov, como é que é possível? Paulo Torres, Naidé, Marco Aurélio, Paulo Torres, podíamos estar aqui a noite toda a falar dos craques, Stan Valks, exatamente, a classe daquele central holandês. Como é que essa equipa Costinha, exatamente. Barney, sei lá, um sem número de craques nesses 4 anos. Filipe. Incrível. É assim. Como é que se explica? Explica-se também muito com a instabilidade que o Sporting viveu nesse período de jejum, a passagem de conjunto, isto é um conjunto de fatores. Eles não, como é que eu vou dizer? Não há uma razão lógica para que isto ocorresse em função como é que eu vou dizer? Como consequência de um fator por si só, isolado. Não, foram vários fatores em consonância. Desde logo, por exemplo, como já falámos agora anteriormente, a própria decisão do Presidente Sousa Sintra de despedir o Mr. Bob Robson, não é? Ninguém resiste a uma coisa destas, não é? Depois, por si só, o facto da instabilidade que o Sporting era caracterizado durante os últimos anos, não é? Porque sim. O Sporting teve do Jorge Gonçalves até à transição para o Presidente Sousa Sintra, foram períodos muito complicados. E quando cheguei ao Sporting, no ano anterior, os atletas tinham estado 7 meses sem receber. Só para terem uma ideia. Muito conturbados do Sporting, sim. Muito conturbados, jogadores a quererem ir embora. Ou seja, o clube por si só já era muito instável. Não é? Porquê? Porque não é um clube vencedor, porque os clubes estáveis normalmente são clubes vencedores, o nosso não era, de há muitos anos, e por si só, internamente, não era fácil, porque não tinha essa estabilidade. Não é? Depois, para além disso, nós vivíamos um período que era difícil com as arbitragens, conviver com as arbitragens, era terrível. Nós éramos o patinho feio, por assim dizer, não é? Porque, obviamente, que o Porto, o Benfica, sempre foram muito mais privilegiados nesse sentido. Nós, muitas das vezes em campo, nós sentíamos que éramos empurrados, claramente, não é? Quando queríamos conquistar algo. Depois, o que é que acontece? Nós próprios, enquanto atletas também, depois, muitas das vezes, deixávamos ir abaixo, não é? Porque ficávamos cansados de remar contra a maré. De remar contra a maré, era isso mesmo. Tanto é que houve um ano que isso para mim foi terrível desse ponto de vista. Porquê? Porque nós tivemos a seguir, em 93, 94, perdemos o título para o Benfica. Nos 3-6, em Alvalade. Exatamente. E no ano a seguir, perdemos o título para o Futebol Clube Porto. No ano do Varandim, da queda do Varandim. Exatamente, da queda do Varandim. O que é que aconteceu? Houve uma debandada de jogadores que compunham a espinha dorsal da equipa, não é?
Balakov e Figo à cabeça. Os mais importantes, logo à cabeça. Não é? O Figo e o Balakov, logo os mais importantes. Não é? E o Peixe também saiu nesse ano. O Peixe também saiu. Sim. O Paulo Torres acho que também acabou por sair nesse ano. Quem mais saiu? Não sei que foram uma série de jogadores. E por Sim, assim a época dizer, 95-96 é completamente diferente, não é? Totalmente diferente. O elenco era completamente diferente. E portanto, no fundo, foi como que um abdicar de todo um projeto que tinha sido delineado 4 ou 5 anos antes, não é? Exatamente. E fica difícil assim, porque é um clube em contínua reconstrução. Não é? E não há Também há a transição de Sousa Sintra para Pedro Santana Lopes, não é? Na Exatamente. Neste ano há a transição de Sousa Sintra para Pedro Santana Lopes. E, portanto, não há clube nenhum que resista a uma coisa destas, não é? A tanta instabilidade e tantas mudanças. Sim. Claro, porque é assim, nós para lutarmos contra os adversários externos, não só dentro do campo como fora do campo, não é? Porque é preciso também lutar fora do campo, infelizmente. Nós já por si só, nós também já éramos um adversário internamente, não é? Porque era um clube em contínua convulsão, não é? Sim, isso sempre foi um dos grandes problemas do Sporting nestes últimos 40 anos, digamos assim. Sim. Aliás, desde o João Rocha que tem sido assim, exatamente. Tem sido assim, mais ou menos, com maior dificuldade, menor dificuldade, tirando ali o período do Sousa Sintra, que o Sousa Sintra ainda se aguentou 5 anos, se não me engano. Sim. Tirando esse período, que ainda houve alguma estabilidade, e é curioso, vê só, é precisamente nesse período que há alguma estabilidade, que é quando nós estivemos perto de ganhar 2 títulos. Exatamente. Quer dizer é que é preciso estabilidade. As coisas não se conseguem fazer em 2, 3, 4 anos muitas das vezes. É preciso estabilidade. Mesmo assim ainda ganhas a Taça de Portugal, naquele famoso jogo contra o Marítimo, 2 golos do Iordanov. Exatamente. Foi o primeiro título do Sporting que fazia 8 ou 9 anos. Sim. Porque o Sporting ganhou a Supertaça contra o Benfica em 87, se não me engano. Exatamente. Tinha sido o último título. E depois ganhamos no ano a seguir a Supertaça contra o Fogo Porto por 3-0 em Paris. Em Paris, exatamente. Portanto, 2 gols de Sapinto. Exatamente. E o Carlos Xavier também. Exatamente. Entretanto, surge o desafio do Aston Villa. Se eu bem me recordo, tu és dos primeiros jogadores portugueses a jogar nos primórdios daquilo que é a Premier League, que estava a dar praticamente os seus primeiros passos, antes de ter a expressão que tem hoje, não é? Como é que foi, Nelson? Como é que foi atuar, primeiro, num dos históricos do futebol inglês? Aliás, estamos a falar do antigo campeão europeu nos anos 80 e pertencer a esse início de Premier League, que hoje em dia é uma máquina de merchandising e que é a liga mais competitiva do mundo. Como é que foi isso? E tu jogaste com o Dwight Yorke, correto? Exatamente. Antes de ir para o Manchester United. E com o Southgate, o atual selecionador inglês. Selecionador inglês, exatamente. Selecionador inglês. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência fantástica a todos os níveis. E eu, a todos os colegas com quem eu me cruzava, não é? Porque eu jogava lá em Inglaterra e, claro, e era curioso, e era uma curiosidade grande quando vinha à seleção e os outros faziam perguntas. E a todos que eu dizia, pá, para mim é a liga mais fantástica do mundo, é o melhor sítio do mundo para um profissional de futebol. A todos os níveis, mas a todos os níveis. O verdadeiro profissional de futebol que se preze, opá, é o sítio ideal, não há hipótese. E de facto para mim foi um privilégio e um prazer, uma alegria muito grande poder ter participado num campeonato tão competitivo, tão atrativo e ao mesmo tempo num clube com a dimensão do Aston Villa, porque o Aston Villa, quando eu cheguei à Inglaterra, era só o quarto, a par do Everton, com mais títulos da Inglaterra naquela altura. Agora não é? Agora já não. Agora apareceram vários. Pelo menos o City e o Chelsea. Mas tanto o City como o Chelsea devem ter praticamente, posso-me estar a equivocar, não é? Mas praticamente os mesmos títulos que o Everton. Pá, aí 6, 7... Pronto, são os mesmos. O Aston Villa tem 7 títulos. Sim. O Aston Villa tem 7 títulos em Inglaterra. Exatamente. Tem 8 taças de Inglaterra, se não me engano.
tem 7 taças da Liga e tem uma supertaça europeia e uma taça dos campeões. E uma taça dos campeões europeus em 82. Contra o Bayern Munique. Exatamente. Portanto, isto estamos a falar de uma equipa que não ganha nada nos últimos 30 anos, se calhar. Ganhou precisamente a taça da Liga no ano anterior, quando lá cheguei. Em 95, 96, eles ganharam a taça da Liga. Como é que surgiu o convite, Nelson? Surgiu porque, pronto, na altura o Bobby Robson era treinador do Sporting, não é? E depois foi treinador do Futebol do Porto, e ele trabalhava com um empresário, ou conhecia um empresário, é assim uma coisa, inglês, e na altura o Aston Villa precisava de um lateral direito, e como esse empresário, de vez em quando, vinha a Portugal, pronto, indicaram o meu nome, e foi assim que eu fui para a Inglaterra. Fantástico. Fazes 2 grandes anos no Aston Villa e depois surge o Futebol Clube do Porto. Em que contexto é que sais da Premier League? Achas que sais cedo demais, com 2 épocas absolutamente fantásticas? Como é que surge o Futebol Clube do Porto? É surreal. Às vezes a vida prega-nos partidas e nós não sabemos como, não é? Eu, no meu primeiro ano de Inglaterra, foi um ano fabuloso a todos os níveis, profissionalmente. Aliás, eu tinha, na nossa equipa, só para terem uma ideia, o Aston Villa estava a construir uma equipa para, no curto prazo, lutar pelo título. Nós, no primeiro ano, ficámos em 5º lugar, no ano que eu lá chego. No ano anterior, eles tinham ganho a taça da Liga. E a aposta era essa mesmo. Só para terem uma ideia. O guarda-redes é o Mark Bosnich, que é o internacional da Austrália, que depois veio jogar no Chelsea e no Manchester United. O lateral direito era eu, que era internacional por Portugal. O central era o Gareth Southgate, um dos centrais, que é o atual selecionador inglês. O outro era o Hugo Ekiok, um internacional também de sub-21 de Inglaterra. O outro central era o Steve Staunton, um lourinho da República da Irlanda, central. Sim. Esquerdino. E o defesa esquerda, o Alan Wright, que tinha sido internacional no sub-21 de Inglaterra, mas depois nunca mais foi chamado. E jogaste também com o Gareth Charles, não foi? Com o Gareth Charles, eu fui substituir o Gareth Charles porque o Gareth Charles tinha partido a perna, um pé, ou uma perna, foi assim uma coisa, acho que foi um pé, e teve um ano parado. E eu fui precisamente substituí-lo, porque eles precisavam de um lateral direito. Depois no meio campo jogava o Ian Taylor, o Sasa Čučić, que era um internacional da Jugoslávia. Depois era o Mark Draper, no meio campo. O Andy Townsend, que era o capitão da República da Irlanda, um esquerdino também. Depois na frente era o Dwight York. E o Savo Milosevic, que era o ponta de lança da Jugoslávia. Jogou no Parma. Depois foi para... Também era um esquerdino, muitíssimo bom jogador, muito bom jogador. Grande dupla de atacantes. Era fabuloso. Só aqui para quem nos ouve, não é? E não nos ouve muita gente, não é? Pá, tinhas mais qualidade que o Gareth Charles. Sem dúvida. O que eu estava a dizer. E nesse primeiro ano, nós só tínhamos jogadores internacionais. Só. Quando havia seleções, aquilo era uma razia. Ficavam a treinar meia dúzia deles. E eu, no final desse ano, fui só considerado pelos adeptos o melhor jogador do ano, do Aston Villa. Fantástico. Era um troféuzinho. Isso em Inglaterra tem um peso enorme. A escolha do jogador para os adeptos do ano. Isso é um marco notável. E inclusive, por exemplo, no jogo, alguns jogos davam na televisão, no jogo contra o Liverpool, fui o melhor jogador no nosso jogo em casa, pelos adeptos todos que viram na Sky Sports. Foi votado, deram-me uma garrafa de champanhe, que ainda guardo religiosamente, Man of the Match. Portanto, só para vocês verem que de facto foi um ano brilhante a todos os níveis. No ano seguinte, no sentido de reforçar essa luta pelo título, a direção comprou o Stan Collymore ao Liverpool. Foi o recorde de transferência na altura. 2 milhões de contos na altura. Sim. Exatamente, 10 milhões de euros na altura. Estamos a falar há 20 e tal anos atrás. Há 22 anos atrás. Só para terem uma ideia da dimensão. Foi muito falada essa transferência, um recorde absoluto.
um atleta com umas qualidades fenomenais, mas fantásticas mesmo, fantásticas. Rendimento zero, treinos e jogos. É uma coisa inexplicável. Inexplicável. Destruiu a equipa toda, porque ele tinha que o pôr a jogar. Pois. O treinador tinha que o pôr a jogar. Rendimento zero, equipa a pique, confusão dentro do balneário, porque começou a haver muitas picardias entre os atletas, porque os resultados não apareciam e depois aquilo deu confusão com os meus colegas. Resultado final, faltavam 3 meses para acabar a época, foram buscar o treinador adjunto, esse treinador era o Brian Little, que é um histórico do Aston Villa, e foram buscar um ex-adjunto dele para treinador principal. O que é que acontece? Ele mal chega lá nessa primeira semana, pura e simplesmente não põe a jogar. Inexplicável. Não faz sentido. Assim, é daquelas coisas que não faz sentido. Depois eu que seguir vim a perceber, infelizmente mais tarde, que pronto, ele nesse ano vendeu tudo que era bons jogadores. Tudo, foi seu tudo. Depois mais tarde, infelizmente, ele foi apanhado a ganhar nas transferências e foi punido pela FA, porque pronto, obviamente que isso não é permitido em Inglaterra. E eu acabo depois, o que é que acontece? Eu era para vir para o Sporting, porque entretanto ele deixou de me pôr a jogar e o Sporting contactou-me através na altura o diretor desportivo era o Coceiro. Uhum. Era o Coceiro. E o treinador era o Carlos Manuel. E tudo muito bem, para vir para o Sporting. O que é certo é que depois ligou-me um empresário mandatado pela direção do Sporting, pelo Dr. Simões de Almeida, porque o Sporting, o que é que acontece? Houve um dia em que veio na metade da página do Record a dizer que eu vinha para o Sporting. E esse empresário ligou-me a dizer que, pronto, os dirigentes tinham ficado assim um bocadinho aborrecidos, porque não era para sair aquela notícia, não sei o que, assim mais, e pronto, estavam suspensas as negociações. Tudo bem. Eu queria era vir para o Sporting e, portanto, para mim tanto fazia ser agora, conversar agora, como conversar daqui a um mês. O que é certo é que ainda estou até hoje. À espera. À espera. Que me ligue. Mas agora está a Sporting TV, pá. Já estás no trabalho, está a Sporting TV. E, portanto, o que é que acontece? Opa, eu vim de férias, na mesma, não é? E estava uma semana de acabar as férias para regressar ao Aston Villa, já mentalizado, já com tudo preparado. Contacta-me o Carlos Freitas, o atual diretor desportivo do Guimarães. E é curioso porque ele tinha saído do jornalismo, fazia, não sei se 1 mês, 2 meses, uma coisa assim do género, e era o primeiro negócio dele, e pelo visto foi o único que ele fez a toda a vida dele. A dizer que tinha havido um interesse no Futebol do Porto. Eu, pronto, olha, uma vez que o Sporting tratou de vida, já tinha contratado, foi um marroquino. Sim, Saber, exatamente. Tinha contratado um atleta, tinha fechado o plantel, o Futebol do Porto mostrou interesse e eu não queria ir para a Inglaterra para o Aston Villa, sinceramente, com o treinador que lá estava, não queria mesmo. Pronto, e entre ir para a Inglaterra e vir para o Futebol do Porto, obviamente quero vir para o Futebol do Porto, porque sei que vou lutar por títulos, vou ser campeão, a probabilidade de ser campeão é elevada, não é? Porque era uma equipa que vinha a vencer consecutivamente. E para além disso, iria ser titular da Seleção Nacional. Se eu fosse titular do Futebol do Porto, ia ser titular da Seleção Nacional. E pronto, e foi assim que tudo ocorreu. O Carlos Freitas tratou de tudo, juntamente com a direção do Futebol do Porto, e eu assinei pelo Porto. Muito bem. E como é que foi essa experiência no Porto? Estabilidade, em comparação com a instabilidade do Sporting, desse período do jejum, encontraste algumas diferenças a esse nível? 2 clubes gigantes,
mas com nível de estabilidade diferentes. É isso mesmo. É essa a grande diferença. Dois clubes gigantes mesmo muito grandes, estruturas também elas grandes, só que uma diferença, numa tens uma estabilidade de muitos anos e no outro, no Sporting, tens uma instabilidade de muitos anos, não é? E isso depois faz a diferença também. Isso faz muita diferença, sinceramente. Isso nota-se depois no dia-a-dia, não é? Em pequenas grandes coisas, não é? Em pequenas grandes coisas. Não. E o somatório delas faz uma grande diferença. Embora depois é curioso que eu entro para o Futebol Porto, as coisas não me correram bem no primeiro ano, porque eu tive 7 meses, 5 lesões em 7 meses, umas mais graves que outras, e nesse ano, no que jogo, fiz 2 jogos, se não me engano, nesse ano, é o período em que o Sporting ganha os títulos. Exatamente. No primeiro ano fazemos o Penta, com o Futebol Porto, mas depois é o Sporting que ganha, quebra o jejum dos 18 anos. No teu Salgueiros. Exatamente, no meu Salgueiros. Depois vence o Boa Vista, a seguir, o campeonato. E depois, no último ano, volta a vencer novamente o Sporting com o Bologna. E depois é curioso que, dentro desse processo de estar no Futebol do Porto, houve uma equação muito forte de haver umas trocas de jogadores, na altura. Se não me engano, vinha para o Futebol do Porto, era o Telho, e vinha quem mais? Já não sei quem era, sinceramente. E para o Sporting, acho que era eu, o Mickey Fer, acho que era o Mickey, se não me engano, e o Cheinho. Acho que eram 2x3, era assim uma coisa. Havia assim uma espécie. E pronto, ainda se aventou essa hipótese, mas depois não se chegou a conclusão nenhuma. No seguimento das outras trocas. Estou a dizer isto porque naquela altura. Das outras trocas, não é? Costinha e Como? Peixe, foi Jorge e Bino. Sim, pronto, uma coisa assim nesse género. Eu estou a dizer isto porque foi um período em que as direções, quer do Sporting, quer do Porto, tinham um bom relacionamento. Não era aquela altura, tinham bons relacionamentos, eu recordo disso. Pronto, e só por isso é que se permitia que isso acontecesse. Depois, e também houve o caso do Clayton e do Edmilson. Exatamente. Ricardo Fernandes. Exatamente. Houve assim umas trocas. O Rui Jorge. Bino, sim. Costinha, Peixe. Aliás, sucedeu-se uma coisa inédita no futebol português, que nunca aconteceu até hoje. Eu, pelo menos, vou fazer 50 anos este ano e nunca vi. Nunca vi, ou não me lembro, pode ter acontecido. Nesse período, houve um jogo de apresentação no estádio de Alvalade, em que o Futebol Porto foi convidado para fazer a apresentação do Sporting. E eu joguei esse jogo. Só para vocês verem o ponto que estava um bom relacionamento entre os clubes. Não é? Sim. Eu acho que, pronto, deveria ser sempre assim com todos, incluindo o Benfica também, sinceramente, não é? Por isso é que o futebol português não evolui para melhor ainda, porque mantém estas quintas ainda. Em Itália vê-se muito a troca entre Milan, Juventus, Claro, Inter, Milão. É do interesse de todos. Exatamente. Não é? Exatamente. Primeiro que tudo está o futebol português e depois estão as coletividades em si, não é? Que é legítimo, Exatamente. Tudo bem, mas Exatamente. primeiro que tudo defender todos em conjunto os interesses do futebol português. Repara uma coisa, por exemplo, eu estava no Futebol do Porto e na altura aventou-se uma hipótese de eu ir para a Inglaterra, porque havia uma proposta, não sei o que, do West Ham, assim, um dirigente do Futebol Porto na altura, eu não vou dizer que também não interessa. Havia uma hipótese do West Ham, estavam à espera de uma resposta. E passou o período e não se passou nada. Eu fui ter com o dirigente, não se passou nada. Não, ficou tudo em água de bacalhau. Não, havia aí uns zunzuns que podia estar o Benfica por trás destes negócios. Porquê? Porque na altura o Benfica foi buscar uns jogadores ao West Ham.
se não me engano, o Scott Minto. Foi o Scott Minto, pelo menos. A legião britânica do tempo de Graham Souness, não é? Exatamente. E andava, pronto, sussurrar-nos, não sei como nem porquê, poderia estar qualquer cogitação. Claro, para eles, um atleta do Futebol Clube do Porto e para o Benfica nem pensar, não é? Só para vocês verem o que é que acontece. Isto prejudica os negócios, isto prejudica a vida, não é? Porque nós somos ativos. Qual é preferível? Ter um ativo parado no clube ou poder rentabilizá-lo? Exatamente. Não faz sentido, isto não faz sentido, não é? E daí prejudica-se o clube, prejudica-se o atleta e estraga-se tudo. Sim, tu ainda apanhaste aquela fase da troca do Paulo Sousa e do Pacheco. Foi aquela controvérsia toda que existiu na altura. Não, isso não foi troca O verão nenhuma. quente. Na troca, o verão quente de 93. Isso foi uma saída pura e simples, não é? Não é que disse mal, não foi troca, foi saída. O Sporting pura e simplesmente pagou a rescisão, não é? Aquilo que hoje falámos das cláusulas de rescisão, o Sporting pagou isso na altura. Paulo Sousa, Pacheco e era para vir João Vieira Pinto também, no verão de 93. Exatamente. E não veio mesmo por um triz. Sim. Teve ainda em Espanha escondido. Senão ele tinha vindo. É que ele tinha vindo mesmo. Sim. Veio uns anos depois, pá, e fez aquela dupla temível com o Mário Jardel. Pois foi. Exatamente. Estava escrito que tinha que passar pelo Sporting. E roubou mais um título ao Nelson. Não é? Porque o Nelson vinha todo poderoso e só ganhou um nesse aspecto. Sim, o João Pinto acabou por te roubar 2 títulos. O ano 2002, em relação ao Futebol Clube do Porto, e em 93-94 com o 3-6 do Benfica Sporting. Exatamente. Nelson, o Setúbal, onde é que surge, como é que surge e já isto é assim, e eu depois no meu o segundo ano e o terceiro ano do Futebol do Porto foram anos ligeiramente bons, não é? Não posso dizer que fossem bons, mas foram ligeiramente bons. O terceiro ano do Futebol do Porto foi o melhor ano que eu fiz, quando eu fiz mais jogos. Mais de 30 jogos. E depois, pronto, um empresário apresentou uma proposta do Galatasaray. Veio para o Galatasaray. E eu, pronto, recusei. Não queria ir para a Turquia. A Turquia, na altura, estava a crescer, mas ainda era um país muito embrionário, ainda estava a aparecer na alta roda de futebol. Apesar do Galatasaray ter ganho anteriormente a Taça UEFA. Contra o Liverpool. Exatamente. Mas eu entendi que não queria ir para um país muçulmano. Tinha lá jogado com o Sporting contra o Kocaeli Sport numas competições europeias e não tinha gostado nada do país. Eu recusei liminarmente. O que é certo é que no quarto ano de Futebol do Porto, o facto de ter recusado o Galatasaray fiquei por escrito, não é? Porque foram buscar o Ibarra nessa altura, o jogador mais caro da história do Futebol do Porto até então, tendo eu e o secretário no plantel, só para vocês imaginarem. Ou seja, o que de nós jogasse a titular do Futebol do Porto era titular da seleção. E foram buscar o Ibarra. Claro está que nem sequer um jogo fiz nessa temporada. Enviaram para a equipa B, inclusive, porque pronto, é mesmo assim, não é? Quando não segues o fio condutor da direção, também, obviamente que a direção tinha outros planos, foi buscar o Ibarra e apostou no Ibarra e enviou para a equipa B. Não fiz nenhum jogo para o Futebol do Porto, porque entretanto depois o Otávio foi despedido e foram buscar o Mourinho. Entrou o Mourinho. E o Mourinho para a equipa principal novamente. E estive na equipa principal, umas vezes era convocado, às vezes não era, mas o que é certo é que o Mourinho, conhecendo-me e sabendo quem eu era, também não me colocou um único minuto sequer. Não me pôs a jogar um único minuto. E pronto, eu percebi logo que não me iam pôr a jogar e nunca mais me puseram a jogar no Futebol do Porto. Nesse ano. Não fiz um único jogo nesse quarto ano. Em 2001, 2002, exatamente. Sim, e portanto, esse ano aí para mim foi o que determinou o final da minha carreira profissional, porque depois eu já fui para o Vitória de Setúbal, querendo reabilitar-me, porque obviamente
era novo, era um jogador maduro, tinha 30 anos, queria reabilitar a minha carreira, mas eu cheguei a Setúbal e profissional, individualmente e coletivamente, enquanto clube, foi um ano muito mau, desportivamente, financeiramente, a todos os níveis. Já se antevia na altura, já conseguias ver alguns aspectos que vieram a culminar com este fim do Vitória de Setúbal. Este fim, a mim só me surpreende por Vitão Tardio, sinceramente. Exatamente. Era muito por aí que eu queria perguntar. Ou seja, já na altura já havia indícios de que poderia correr mal ao Vitória de Setúbal, não é? Em termos de gestão, naquela altura já correu mal. Muitos problemas financeiros, muitas dificuldades financeiras. É assim, a direção do Setúbal, que eu tive na altura, o Dr. Jorge Góis, 5 estrelas. Pessoas impecáveis, educadíssimas, com uma lisura muito grande, enquanto a direção do Setúbal era excepcional. Eu gostei muitíssimo da direção do Setúbal. E eu até só fico triste porque eles fizeram um esforço tão grande, para apostar nesse ano, porque apostar mesmo muito forte, para irmos às competições europeias, e tínhamos equipa para lutar pelas competições europeias. E foi uma pena porque, sinceramente, a direção, pelo menos a direção, merecia que o Vitória tivesse um campeonato à imagem dos pergaminhos do Vitória, não é? O intuito era precisamente, com uma equipa e com uma aposta tão forte em jogadores, poder alavancar, no fundo, uma coletividade, não é? O Vitória estava assim um bocadinho meio adormecido e, no fundo, era ressuscitar o Vitória, não é? Só que as coisas acabaram por correr muito mal. Financeiramente também acabaram, os resultados não aparecendo desportivamente, depois também não consegues ter capacidade financeira para fazer face aos teus compromissos, depois aquilo é uma bola de neve, não é? Uma bola de neve que se via todos os anos do Setúbal, não é? É assim, eu não posso falar pelas direções que vieram depois à posterior, não é? Porque não as conhecia. A direção que esteve comigo no meu ano eram pessoas 5 estrelas. 5 estrelas. O Dr. Jorge Gás e todas as pessoas que o acompanhavam. Só posso dizer bem, não posso dizer outra coisa. Agora, enquanto clube em si, era um clube muito difícil, muito difícil. Acabas por ter 2 passagens por 2 históricos do futebol português que estão na moda de baixo, digamos assim, que acabaram por enverdar por o caminho que nós conhecemos do Setúbal e do Salgueiros. O Salgueiros está a tentar reerguer-se, não é? Exatamente. Estão os dois no mesmo patamar neste momento. Exatamente. O Setúbal também vai bem classificado no Campeonato Nacional, Campeonato de Portugal. E esperemos, não é, que 2 históricos do futebol português voltem ao lugar que merecem, não é? De segunda liga para cima. Esperemos. Nelson, esperemos bem que sim, o Salgueiros possa retomar o caminho. Não é fácil. Exatamente. Como tu bem falaste, eras muito novo quando acabaste a carreira. 2 perguntas muito, muito diretas. A principal mágoa passa por aí? Em toda a tua carreira, qual é a principal mágoa da tua carreira? Assim, eu tenho algumas. Uma foi na seleção A, nunca me terem dado a oportunidade de me afirmar como titular. Essa foi uma das mágoas. Sempre foi um calvário um bocadinho grande. E nunca me terem levado a uma grande competição. Caía sempre na lista final. Das vezes que estive, caí na lista final. Depois... Estamos a falar do Europeu de 96 e do Europeu de 2000. Exatamente, 2000. E o Mundial de 98. Exatamente. Que acabámos por não ser... na Coreia. Não atingir o Mundial. Não, 98... estás a falar de 2002. O 98 é França, exatamente. 98 é de França. Esse não fomos mesmo. Sim. Não, estou dizendo o outro a seguir. O 2002. 2002. Depois... com o Sporting não ter conquistado o Campeonato Nacional. Com equipas fantásticas. Exatamente. Depois, não ter ficado muito mais anos no Aston Villa. Pelo menos, já não digo dar o salto, porque lá em Inglaterra acho que conseguiria chegar a um clube de topo. De topo, isto é, que lutava por títulos, não é?
pelo título nacional. Acho que hoje em dia tu terias muito mais hipóteses. Como o futebol Mas, é em Inglaterra sinceramente, hoje em dia, como o futebol está em Inglaterra hoje em dia, acho que terias muito mais hipóteses do que tiveste na altura. depois, a situação do Futebol do Porto, que não correu bem, não é? E o meu objetivo era precisamente, eu tinha em mente, quando optei, tinha tudo para dar bem, não é? E depois, infelizmente, deu tudo mal, correu tudo mal. Uhum. É que depois foi individualmente e foi coletivamente. E foi depois também o último ano em Setúbal, que foi sui generis, com uma equipa muitíssimo boa, mas mesmo muito boa, e caímos de divisão, deixamos de divisão. Foi, de facto, foi duro. Prontos, foram aquelas mágoas em termos de carreira que me ficaram, não é? Me ficaram e que inclusive fizeram com que eu desistisse tão prematuramente, porque não era a minha vontade de desistir tão cedo, porque eu estava bem fisicamente, nunca tive, graças a Deus, lesões graves, tive nada, rigorosamente nada. Acabei com 31 anos. Muito cedo, Nelson. Sentes claramente que foi um erro ter saído do Aston Villa tão cedo e que deverias ter ficado mais uma época, mas também não tiveste culpa da instabilidade que se deparou sobre o clube após sucessivos erros de gestão, a contratação de Collymore, a mudança na equipa técnica, ou seja, isso tudo acabou por condicionar uma má decisão de não continuar na Premier League mais uns anos, não é? O curioso é que depois do primeiro ano do Aston Villa, em que a minha carreira veio sempre em crescendo, sempre, constantemente, não é? Inclusive em Inglaterra, a partir do segundo ano do Aston Villa, como é que eu vou dizer? Não houve, por assim dizer, quase que um ano que corresse bem. Uhum. Até acabar. Uhum. E, portanto, essa é a grande mágoa. Eu que tinha perspectivas de acabar a carreira tão tardiamente, porque eu fazia planos prontos, para acabar pelo menos aos 37, se me sentisse bem, porque a forma como eu trabalhava, como eu geria a minha vida pessoal, chegava facilmente aos 37 anos. A forma como te cuidavas também, não é? Exatamente. Sim. Como eu tinha começado com 17 anos, eu comecei a minha carreira profissional aos 17, queria terminar aos 17, não é? Uhum. Era esse o meu intuito. E obviamente que, pronto, a vida tem outros caminhos e outros percursos que nos deixam às vezes surpreendidos, mas nós temos que encará-los e tentar dar a volta, não é? E seguir em frente, independentemente do rumo que possa ter. É muito injusto porque acho que merecias ter tido mais 4 ou 5 anos ao mais alto nível, porque a tua carreira fala por si e foi notável, e acho que merecias, era todo justo para a tua carreira teres mais 3 ou 4 ou 5 anos a grande nível. Nelson, já falaste no início, já me tiraste um pouco a minha pergunta agora para o final, falaste que o teu grande feito foi o Mundial de 1991, como não poderia deixar de ser. Eu queria saber qual é o teu grande feito na tua carreira para além desse, ou seja, vamos esquecer o Mundial de 91, qual é o grande feito? Isto é em sentido figurado, pode ser em sentido figurado ou em sentido específico, de algum título ou o maior feito da tua carreira para além do Mundial. Aquilo que pronto, mais... eu vou falar só um pormenor que foi, para mim, esse é o mais, se calhar, para mim é o mais importante de todos, e é, quando tinha 11 anos, comecei a jogar no Futebol do Porto na formação, eu e o meu irmão, em simultâneo, e os nossos pais, nós vivemos e crescemos em Rio Tinto, do campo da Constituição, que era o campo de treino, na altura. Exato. Até a minha casa eram 8,5 km. E nós tínhamos que fazer o trajeto utilizando duas senhas de transporte, utilizando dois autocarros de Rio Tinto para a Constituição e depois no regresso outros dois. E fazê-lo 4 vezes por semana. E os nossos pais,
pronto, a minha mãe, com medo, com isso, aquelas coisas da insegurança, aquilo tudo, não queriam que nós viéssemos jogar. E então disseram que não nos podiam dar as senhas. Porque ainda por cima éramos 2, não é? Era tudo multiplicar por 2. O que é que nós fizemos? Tivemos a peregrina ideia, eu e o meu irmão, com 11 anos, e íamos a pé, fazíamos 8 km e meio, eram sensivelmente ali 2 horas e meia a 3 horas, entre 2 e meia e 3 horas a pé, sempre, durante um ano, para o campo da Constituição. Fizesse chuva ou sol, nós muitas das vezes, mesmo com guarda-chuva, não é? A gente chegava ao treino todos ensopados. E acabava o treino e vestimos a mesma roupinha, mesmo ensopada e tudo, para ir para casa. E depois tínhamos que descer, fazer 1 quilómetro e pouco, para apanhar o transporte, e assim, utilizávamos só uma senha. Para os 2. Não, uma senha para cada um, nós tínhamos uma senha, uma para cada um. Ou seja, nós deveríamos utilizar 4 senhas, mas os meus pais deram-nos só uma a cada um. E nós utilizávamos essa senha só no regresso para virmos embora, porque já vinhamos à noite. E, portanto, eu acho que esse é que foi, sim, o grande feito das nossas carreiras, quer minha, quer do meu irmão. E, de facto, a seguir, depois desse primeiro ano, os responsáveis do Futebol Porto, na altura, da formação, foram bastante compreensivos e, de facto, foram excelentes connosco. Não só tenho a agradecer tudo o que eles fizeram por nós, a ceder-nos, a dar-nos o passe da rede geral, e então nós nos anos seguintes, já podíamos viajar nos autocarros todos, à vontade, sem ter esses incómodos, e também para os meus pais, que era um encargo também muito grande, porque éramos 2 e aquilo sobrecarregava a família, porque, para todos os efeitos, éramos 8 filhos em casa, não é fácil. Fantástico. Nelson, grande resposta, não estava à espera dessa resposta, absolutamente fantástico. Grande entrevista, muito obrigado mais uma vez por teres aceitado o nosso convite. Foi um gosto enorme ter um jogador com o teu currículo, aliás, internacional A, passaste por Futebol Clube Porto e por Sporting, foste campeão nacional, ganhaste 3 taças de Portugal, jogaste na Premier League, o que dizer mais da tua carreira? Absolutamente notável, muitos parabéns, fantástico, és uma excelente pessoa, foi um prazer enorme termos passado esta horinha aqui a aprender mais sobre os meandros da tua carreira e muito gosto em conhecer-te e um bem-aja e tudo bom para a tua vida pessoal e tudo a correr bem. Tá, muito obrigado e muitas felicidades para o vosso trabalho. Obrigado, muito obrigado. Um abraço. Um abraço, tchau. Não percam o próximo episódio da Bundesliga, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter um gosto, não gosto se não gostarem, mas duvido que não tenham gostado desta entrevista, e subscrever o nosso canal e partilharem este conteúdo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até à próxima rubrica. Obrigado, Nelson. Ok, um abraço. Bom.